Olá, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva a todos. Bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres, e hoje com um estudo sobre o espírito Clara Rivière. A Clara era uma menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já 4 anos que se achava enferma. Durante a vida, nunca se lhe ouviu um queixume, um sinal de impaciência, e, conquanto desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia. Por isso que depois dela me está reservada uma vida feliz. A seu pai que chorava dizia: Consola-te, porque virei visitar-te. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei prevenir-te. E quando chegou, chamou por todos os seus e disse-lhes: Tenho apenas 5 minutos de vida. Deem-me as mãos. E expirou como previra. Daí por diante, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate na mesa, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, ele aparece a irmã mais nova, que conta apenas 5 anos. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparece frequentemente, e tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta. Mas vejam como a Clara é bonita! A partir daí, foi feita uma evocação na Sociedade Espírita de Paris. Ela responde: Aqui estou disposta a responder-vos. Pergunta: Tão jovem quando encarnada, de onde vos vinham as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Ela responde: Do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação. Eu era médium, tanto ao deixar como ao voltar à Terra, predestinada, sentia e via o que dizia. Como se explica que uma criança não desse um gemido durante 4 anos de sofrimento? Porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, sempre visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior aos sofrimentos. Como a percebestes do momento da morte? Por influxo do meu anjo da guarda, que jamais me iludiu. Dissestes a vosso pai que se resignasse porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que animada de tão bons sentimentos para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com arruídos em sua casa? Resposta: É que eu tenho, indubitavelmente, uma provação, ou antes uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem fito algum? Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos cuja turbulência tem sua razão de ser. Como razão de ser tem a minha aparição à irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de espíritos. Então não sois vós, individualmente, o autor desses rumores? Sou, porém, ajudada por espíritos ao serviço da aprovação reservada aos meus genitores. Como se explica então que a irmãzinha só vos reconhecesse, não sendo vós a autora exclusiva de tais manifestações? É que ela apenas viu a mim, agora dispõe de vista dupla, e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. Qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Faltas anteriores, expiação.
Na precedente existência, eu abusara da saúde como da posição brilhante que ocupara. Eis porque Deus me disse: gozaste demasiada e desmesuradamente, portanto pagarás a diferença. Eras orgulhosa, logo serás humilde. Vaidosa da tua beleza, importa que dela decaias, esforçando-te antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi consoante a vontade divina e o meu guia me auxiliou. Quereis que digamos algo aos vossos pais? A pedido de um médium, eles já tiveram o ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática pelo coração. Socorrer os que sofrem é orar, é ser espírita. A todas as almas Deus concedeu livre-arbítrio, isto é, faculdade de progresso, como lhes deu a todas a mesma aspiração. E por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Aproximai as distâncias pela caridade, dai guarida ao pobre em vossa casa, reanimai-o, não o humilheis. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que desonram a civilização dos povos e que por Deus são enviadas para castigá-los e abrir-lhes os olhos. Queridos pais, orai, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Apelai para Deus que vos experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, armai-vos de coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus à boa posição em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus, ou antes, até a vista. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes, e um dia serei felizes. Clara. Comentário pela Sociedade Espírita de Paris. Mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Esta imagem belíssima é alusão aos espíritos que de uma outra existência passam de brilhantes a mínimas condições, expiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhes concedeu. É uma justiça essa que está ao alcance de todos. Profundo pensamento é também esse que atribui as calamidades coletivas à infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao Espiritismo. E quem sabe será essa a razão dele ter tantos e tão acérrimos inimigos. As exortações desta filha aos pais serão acaso as de um demônio? E assim se encerra esse estudo sobre o espírito Clara Revier. Pois bem, meus irmãos, vimos nessa comunicação, como em outras, a resignação dos espíritos ao passarem por suas expiações, né? Tendo a visão que eles precisam passar por essas situações para se transformarem e para se elevarem. O orgulho, a vaidade são grandes males que podem nos fazer passar por situações difíceis para que a gente volte a ter os pés no chão, para que a gente volte nossos olhos para Deus e para aquilo que realmente importa, que é amar a todos igualmente
e amar a Deus acima de tudo. O mesmo espírito numa encarnação em que ele pode estar usando um avental ou uma toga bordada, ser uma pessoa com um cargo importante e ter orgulho por isso, se achar por isso, numa outra encarnação ele pode estar numa situação bem diferente. Então devemos ter humildade para reconhecer que não existem privilégios. Aquilo que muitas vezes nos faz achar que somos diferentes dos outros pela nossa vestimenta, pelo aquilo que nós temos, às vezes é uma prova na nossa vida. E que se justamente por usá-la maltratarmos os outros ou nos acharmos melhor do que os outros, numa outra encarnação poderemos estar aí usando um outro tipo de traje, ou às vezes maus trajes, né? Mas tudo isso para elevar o nosso espírito, para nós reconhecermos que todos somos filhos de um mesmo Deus, partimos de um mesmo princípio e todos estamos aí em evolução. E que por conta disso devemos ser caridosos e ajudar a todos à nossa volta. Vimos também que as manifestações que estavam ocorrendo na casa dela eram para os pais dela despertarem para a verdade do Espiritismo, para abrirem o seu coração à caridade, ao amor de Jesus, para que um dia lá na frente eles pudessem serem felizes. Por hoje é só, meus irmãos. Até o próximo estudo.